Olá, vamos continuar nessa série O Cientista Espiritual André Luiz. Eu digo cientista espiritual porque ele está trazendo uma série de informações, ele está trazendo fatos e hipótese que com certeza será confirmado pela ciência com o avançar do tempo, fatos que confirmam as possibilidades da teoria que o André Luiz traz sobre isto. Hoje, na lição 112, nós vamos falar do tema que ele chama zoantropia ou licantropia. Zoantropia ou licantropia. Ora, o André Luiz está chamando a atenção para o mundo acadêmico oficial que existe corpo, existe o espírito não morre, o corpo físico é que vai morrer, vai desencarnar, e o espírito continua. Mas esse espírito se manifesta ainda aqui com o corpo. Só que esse corpo não tem a frequência que temos os nós. O nosso corpo físico é como se a energia estivesse condensada. No corpo espiritual ou perispiritual, é como se essa energia não está tão concentrada. Existem átomos, e os átomos estão mais soltos. Existem moléculas, vão ficando maiores. Existem células do outro lado. Existe anatomia, existe fisiologia, existe todo esse mecanismo que a ciência convencional aqui conhece, mas conhece no corpo físico. Ora, se esse corpo físico é formado a partir desse corpo espiritual, esse corpo espiritual é que vai dar origem a esse corpo físico. Da mesma forma que nós temos aqui corpos deformados, ou às vezes alguém nasce com problemas mais variados. Tem pessoas que nascem até faltando membros, sem os olhos, com uma série de defeitos, ou traumas mais variados possíveis. No mundo espiritual, existe o corpo espiritual, mas esse corpo espiritual ele pode sofrer transformações. E ele fala zoantropia é uma deformidade do corpo espiritual. Geralmente, essa deformidade é porque alguém vive voltado para o mal durante muitos e muitos tempos. Às vezes, centenas e centenas de anos que ele está voltado para o mal. É como se ele fosse deformando o corpo espiritual dele. E ele apresenta-se com formas que não é formas humanas. Porque você veja, existe corpo espiritual do animal, numa planta, e no homem também tem, mas se ele vive no ódio, na raiva, na vingança, causando transtorno, ele pode causar uma transformação. Zoantropia ou licantropia, às vezes pegar até formato de animais, sendo o homem com corpo perispiritual com formato de animais. E ele precisa melhorar. E, às vezes, esse formato pode chegar no estágio mais avançado de deformidade, que é o que ele chama de corpo ovoide. O corpo ovoide é uma transformação que o corpo perde essa forma humana de se apresentar e ele fica como se fosse um corpo ovoide. Mas existe tratamentos, e a depender da zoantropia, esse corpo ovoide, às vezes só numa nova reencarnação é que ele vai ter condição de formar
normalmente equilibrar, formar esse corpo espiritual dele deformado. Por exemplo, o sujeito que suicida, às vezes fica marca lá no seu perispírito, e essas marcas só cedem na hora que ele reencarna. É como se o corpo físico fosse um mata-borrão para equilibrar. Desaparece do perispírito aquele desequilíbrio, forma no corpo físico e ele se liberta, ele volta agora no estado normal, hominal normal. Então, essa ideia da zoantropia, ou licantropia, ou corpo ovoide, o André Luiz está trazendo para o mundo acadêmico essa discussão. Ele ainda não estuda, mas eles irão estudar dentro de alguns anos, porque eles vão estudar o corpo espiritual, o perispírito. E quando mergulhar nessa variedade imensa de perispírito que existe, ele vai entender essa lição que o André Luiz está trazendo com muito tempo de antecedência para o mundo acadêmico, uma informação que para ele é ciência, é hipótese, é verdade científica, é uma teoria. Ainda para o mundo acadêmico isso não é nem hipótese, mas vamos aguardar o tempo que com certeza o André Luiz está certo. Até o próximo encontro, Deus guarde vocês. Vocês acharem interessante, passe para frente essas informações que o André Luiz traz para nós, que o mundo acadêmico fará grandes reflexões dentro de pouco tempo.